pessoas que começam no processo do despertar da consciência, elas vão passar por fases bem difíceis, é muito inevitável, fases de solidão e de tristeza. Eu vou explicar aqui um pouco mais hoje sobre a parte de relacionamento. Todo mundo que começa a se autoconhecer, se autoinvestigar, vai chegar uma hora ou outra nas intenções por trás, né, das escolhas. Por que eu me relaciono, com quem eu me relaciono, quais são as bases das minhas relações. São de amor, de liberdade, ou são relações baseadas em manipulação e controle? E muitas vezes essa pessoa descobre que o próprio sistema familiar é completamente emaranhado ali numa grande manipulação, muito velada, porque parece que é amor, parece que é aquela coisa de eu faço qualquer coisa por você. Isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o ver o que o outro é o enxergar o que o outro é e sempre estar ali, independente das escolhas dessa pessoa. Então o que acontece muitas vezes é que o amor vai crescendo, a pessoa que vai despertando, ela vai tendo mais amor e ela quer trazer aquelas pessoas com quem ela se relaciona para se relacionar de forma amorosa. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não aceitam isso, porque elas estão tão apegadas ao controle e à manipulação que elas não querem correr o risco de perder, porque estar se relacionando é isso, é poder acabar, né, correndo o risco sempre de perder o outro, porque o outro é livre, ele só fica comigo se ele quiser. E quando eu tento colocar, então, estabelecer uma forma de se relacionar amorosa e o outro não aceita isso, muitas vezes existe um rompimento, porque passa a ter zero afinidade. Você só se relaciona com o outro quando tem alguma afinidade. Então, quando passa a ter nenhuma afinidade, por quê? Porque o outro não quer ficar num lugar de equilíbrio. Ele quer, de repente, se manter numa posição de controle ou de controlado, porque pode ser que você seja o manipulador também. Isso é muito comum de acontecer. E aí você se dá conta de que você tá manipulando. E acaba sendo muito triste, porque às vezes a gente tá falando de relações de uma vida inteira, de casamentos, de investimentos, mas que quando a pessoa entende que as bases estão erradas, simplesmente não dá mais pra seguir, né? É triste, mas se o outro não aceita uma nova forma de se relacionar, não tem como. Vai acontecer mesmo um rompimento, um afastamento, isso é da vida. Agora, tomar muito cuidado para isso não se transformar numa armadilha do ego espiritualizado, que é quando eu, numa posição de superioridade, me afasto das pessoas porque julgo as pessoas não condizentes, não à altura da minha atenção, do meu relacionamento. E não é isso. O que eu tô dizendo aqui é quando você ama tanto que você não aceita mais relações de manipulação. Você vai afastar, né? Você vai deixar o outro livre, se ele quer continuar se relacionando por meio disso, do controle. É difícil, gente, porque o conhecido da maioria das famílias é a relação de controle, né, de manipulação, de jogos emocionais. Quem nunca viu aquela tia ou aquela avó que fala, né, como que você fez isso comigo? Olha como eu tô, a minha pressão subiu, ou seja, né, a minha pressão subiu por causa de você. Mas e você? O que você tá passando? Como que você tá? Né, onde a gente vê? Que família que a gente vê? Isso, a pessoa é vista